Por que será que as pessoas com TDAH são mais propensas a desenvolverem vícios? O que torna as pessoas com esse diagnóstico mais suscetíveis a terem comportamentos de adicção ou mesmo desenvolver vícios em substâncias, em jogos, em comportamentos ou em rituais? Vamos analisar então o perfil dessas pessoas e entender quais as características que mais aumentam esse risco. Tá lembrando, gente, como eu sempre falo sobre transtorno de personalidade e sobre outros diagnósticos, aqui vale a mesma regra para TDAH. Diagnóstico não é decreto, é propensão, é tendência, é inclinação. Se você tem o diagnóstico de TDAH, não significa que obrigatoriamente você vai ter todas essas características e que elas vão se manifestar dessa forma e você não vai ter como controlá-las ou lidar com elas. Não é isso. Mas se você tem o diagnóstico, você tem características que configuram o diagnóstico. E essas características influenciam, então, a expressão do seu comportamento. É apenas isso, beleza? Entendido isso, então, vamos entender como que as pessoas com TDAH se tornam mais suscetíveis a desenvolver o risco, entendendo assim o perfil comportamental, o perfil psicológico e emocional dessas pessoas. Em primeiro lugar, pessoas com TDAH, via de regra, possuem uma exposição maior ao risco. Todos nós temos uma pequena aversão ao risco, ou melhor, todos nós temos aversão a risco, em maior ou menor grau, todos nós temos. Quanto maior for a aversão ao risco, mais a pessoa fica buscando evidências de controle e segurança, mais a pessoa busca previsibilidade. Da mesma forma, quanto menor for a aversão ao risco, mais a pessoa está disposta a correr o risco se for preciso, se aquilo for atraente. Agora, se a pessoa está disposta, né, a se expor ao risco, há uma chance maior de que ela vá então buscar estímulos. E aí, se a pessoa se expõe a comportamentos de risco, evidentemente, né, do ponto de vista estatístico, ela vai ter mais ocorrências de situações que saem do controle, como por exemplo a exposição a jogos, a substâncias, né, bebida, cigarro, outras substâncias ilícitas e assim por diante. A segunda característica, ela complementa então o risco e o fator de risco aqui no TDAH, que é a busca incessante por novidade. Assim como todos nós temos uma certa aversão ao risco, todos nós temos algum grau de busca por novidade. Embora tenha aquelas pessoas que têm quase nada de busca por novidade, elas são muito metódicas, querem uma rotina muito previsível, muito controlada, muito certinha, muito organizada, e outras pessoas ficam muito entediadas com a rotina assim. Tem aquelas pessoas que você conversa com elas, estão sempre querendo sair da rotina, sempre achando aquilo um tédio, sempre ficando incomodadas com a rotina, não aguentam ficar em casa, não aguentam fazer nada, estão sempre inquietas. Pessoas com TDAH tipicamente são assim. É muito comum pessoas com TDAH ficarem profundamente incomodadas com a rotina e elas buscam novidade. Agora você combina essas duas características, uma busca incessante por novidade e uma tolerância a se expor ao risco. Então não apenas a pessoa busca novidade, como para ela não tem problema se a novidade envolve risco, porque ela está disposta. Ela prefere se expor ao risco do que ficar no tédio. Então essa inquietação por sempre querer coisas novas, testar comportamentos novos, buscar novidade, mas a tolerância a se expor ao risco pode levar a pessoa para coisas saudáveis e seguras, mas pode levar a pessoa para comportamentos muito intensos e muito arriscados. Aí é onde pessoas com TDAH podem acabar se perdendo assim e desenvolvendo então essa adicção. Terceira característica também comum em pessoas com TDAH, embora, né, apareça também em outros diagnósticos, é o imediatismo. Algumas pessoas falam em preferência temporal, assim, é quando que a pessoa prefere obter a gratificação, quando que a pessoa prefere obter o prazer. Então, como a pessoa tem essa busca incessante por novidade, a pessoa quer estímulos intensos imediatamente. Portanto, o imediatismo faz a pessoa calcular pior, assim, faz a pessoa ter dificuldade para estimar exatamente qual é a consequência daquele comportamento em médio e longo prazo. O comportamento imediatista, ele é um comportamento que de repente no presente ele até é ou seguro ou até ele é prazeroso, por assim dizer, né? A pessoa vai beber uma garrafa de vinho sozinha. No presente isso não tem problema nenhum. E se for um evento esporádico, assim, que os nutricionistas não me ouçam falar aqui, não vejo como na média, na imensa maioria dos casos, não é isso que vai fazer a pessoa desenvolver uma esteatose hepática ou qualquer outro problema, né? Agora, se a pessoa busca isso constantemente e ela não percebe que há consequências com isso, no médio e no longo prazo, ela pode desenvolver ou uma adicção,
um problema até mesmo cognitivo, emocional, problemas assim de saúde física, né, por conta disso. Estamos falando aqui de um comportamento relativamente comum e seguro. Agora, como a pessoa tem essa busca incessante por novidade, essa exposição ao risco, ela não está calculando mal as consequências apenas de beber uma garrafa de vinho. Ela está se expondo a relações sexuais desprotegidas, a uso de substâncias, a gerenciar mal as finanças, a investimentos, a exposição a sites de aposta, jogos, e assim por diante. Então, isso é muito comum e as pessoas acabam tendo então esse prejuízo por conta do imediatismo. E agora, para finalizar então a quarta característica, essa um pouco mais comum inclusive no transtorno bipolar, mas ela vai aparecer também no TDAH e em outros diagnósticos, que é uma visão idealizada de si mesmo e do futuro. E essa visão, talvez, ela esteja no cerne da exposição ao risco e da autoconfiança. Porque, olha só, todos nós temos a chamada tríade cognitiva. Quando nós estávamos conhecendo o mundo e fomos inseridos na cultura, na linguagem, nós criamos um conceito acerca de quem nós somos e, consequentemente, acerca das nossas competências, habilidades, capacidades. E essa visão vai sendo moldada com as experiências. Só que essa visão, ela não necessariamente é realista. Todos nós conhecemos aquela pessoa extremamente linda, competente, talentosa, que não tem uma autoestima adequada, que é inibida, que deixa de se expor, que deixa de trabalhar na área que se formou, por exemplo, porque não confia na sua competência, que deixa de testar novidades e tudo, porque ela tem uma autoestima que não é condizente com a competência real. E todos nós conhecemos aquela pessoa mediana, mas que acha que vai salvar o mundo, porque também há uma distorção utópica e otimista. No TDAH pode haver, então, uma distorção otimista em relação ao futuro. A pessoa cria uma visão do futuro como se o futuro fosse... Como ela estima e calcula o futuro com muita rapidez, ela não tem tempo e paciência de calcular exatamente as etapas, as consequências, estimar e tudo. A pessoa fica inquieta e quer criar uma visão resumida. Essa visão resumida tem um viés e esse viés pode ser otimista. Se você calcula mal o futuro, calcula mal a consequência do seu comportamento, tem uma busca por novidade, uma exposição, uma tolerância a se expor ao risco, o resultado disso não pode ser outro, senão esse comportamento disfuncional. Então é por isso que as pessoas com TDAH são mais propensas a desenvolverem a dicção. Mas como eu falei, gente, é óbvio que nem todo mundo com o diagnóstico vai ter essas características de forma tão desregulada e é óbvio que existem formas e estratégias para a gente lidar com isso. Uma outra hipótese que eu lembro de ter lido, essa durante a faculdade, era sobre o fato de que pessoas com TDAH, quando são diagnosticadas na infância ou na adolescência, elas já na infância ou na adolescência são medicadas e alguns medicamentos, isso hoje em dia não é mais tão comum, mas no passado, alguns medicamentos causavam um efeito reforçador. E esse efeito reforçador se acreditava então que fazia a pessoa ficar buscando aquela sensação e tudo aquilo que lembrasse aquela sensação, minimamente de uma euforia ou de um bem-estar, de um prazer, a pessoa ia buscar novas formas de ter aquele prazer. Então, a pessoa que já usou um medicamento, ela iria buscar experimentar substâncias que reproduzissem aquela sensação, tá? Não sei até que ponto isso procede ou não, talvez seja apenas uma coincidência, porque as pessoas que precisavam tomar medicamento cedo já eram aquelas com sintoma mais acentuado e elas tomando medicamento ou não, elas já teriam por si só uma busca maior por novidade, uma inquietação maior, um imediatismo maior. Aí eu não tenho como avaliar isso nesse momento, mas é um estudo interessante e é interessante se pensar. Será que a intervenção precoce com medicamento influencia negativamente nisso? Será que ela previne? Será que ela é neutra? Enfim, é difícil saber, mas vale a pena entender então que o próprio uso da medicação na infância ou na adolescência, ele está modificando o cérebro, né? A gente espera que modifique de forma saudável, que ajude a ter um bom controle dos impulsos, das emoções, mas ele pode ter talvez efeitos colaterais. Queria ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham assim dessa associação entre TDAH e comportamentos de risco em adicção. E se vocês têm dúvida ou curiosidade sobre alguma outra adicção específica, sobre jogos, sobre tela, sobre, enfim,
exposição a sites de aposta mesmo. Que vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu interajo em breve com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.